Olá, meu nome é Gustavo Rocha, sou professor de infectologia da Universidade Federal de São João del Rei. Hoje nós vamos falar um pouquinho das principais bactérias de importância médica, de interesse aí em saúde pública. Bom, a principal referência aí é esse livro do Lebinson, tem edições mais novas, edições 2020, a 16ª edição. Então, um breve sumário, uma introdução, vamos falar dos gram-positivos, cocos e bacilos, os gram-negativos e algumas outras bactérias também que não entram nessa classificação de gram, que são os intracelulares, bactérias atípicas aí. Bom, a gente fala sempre a classificação de gram, positivo ou negativo, isso depende essencialmente da característica da parede celular. Mas tem outras colorações, coloração álcool-ácido, que a gente usa muito para identificar micobactérias, e outras bactérias semelhantes que têm essa propriedade de ser álcool-ácido resistente. Gimsa é outra coloração muito usada aí em parasitologia e em outras doenças. E outros conceitos que são importantes na hora de estudar as bactérias o conceito de flora indígena, que tem a ver com essa questão de colonização ou infecção. Então, a flora indígena são as bactérias que colonizam habitualmente aquele tecido humano, a pele, o trato gastrointestinal, principalmente. Tem lá as bactérias que estão ali colonizando. E às vezes vem uma outra bactéria que não é normal daquele ambiente, causa uma infecção, ela reproduz eficazmente naquele local, podendo causar doença, que é manifestações clínicas daquela infecção. É importante distinguir isso e é muito importante a gente entender essa flora indígena na hora de estudar as principais infecções, quais são as principais bactérias envolvidas naquela determinada infecção. Isso tem a ver com a flora indígena e a flora residente ou transitória daquele local. Em relação ao gram, as principais características do gram tem a ver, se é gram positivo ou não, tem a ver com as características da parede celular. As bactérias gram positivas, em geral, têm uma parede de peptidoglicano mais espessa. E essa parede, então, tem a ver com essa coloração. E aí tem a ver também com mecanismos de ação e resistência aos diversos antimicrobianos. Nós vamos ver isso depois. Então, o gram positivo tem uma camada de peptidoglicano bem mais espessa. E a bactéria gram negativa, em geral, ela tem uma camada fina de peptidoglicano, mas ela tem uma parede celular mais complexa, que tem lipopolissacarídeos, porinas, que podem ou não ter propriedades distintas aí nessas bactérias. De novo, esquematizando, um gram positivo em que a camada de peptidoglicano é maior, tem alguns fosfolípides na membrana, e o gram negativo, que ele vai ter uma camada de peptidoglicano muito mais fina, digamos assim, mas é uma membrana muito mais complexa, com essas outras estruturas. Isso é importante na hora de determinar a virulência e patogenicidade dessas bactérias. Entre os cocos gram-positivos, nós vamos ter os principais grupos, os estafilococcus e os streptococcus, de importância médica. Entre os estafilococcus, o Staphylococcus aureus e os outros estafilococcus, os coagulases negativos, entre eles o epidermides. Entre os streptococcus, várias espécies, aí, várias bactérias, o piógenes, que causa infecção de pele, muito comum, infecção respiratória. Streptococcus pneumoniae, causando pneumonia, meningite, e os enterococos são os mais importantes. Os estafilococos, em geral, eles crescem em meio de cultura, formando agregados de bactérias em cachos de uva, isso é visível às vezes no microscópio.
E todos eles são produtores de catalase, uma enzima que degrada a água oxigenada, né, em O2 e H2O, peróxido de hidrogênio. E aí nós vamos ter dois grandes grupos, produtor de coagulase, que coagula, né, o sangue. No caso, o Staphylococcus aureus é produtor de coagulase, e os outros todos são os cons, que a gente fala, Staphylococcus não coagulase negativos, né? Staphylococcus coagulase negativos. E aí dentro desse grupo, entre os epidermídeos, saprofíticos e várias outras bactérias, né? Outros Staphylococcus, que é um grande grupo aí que pode causar principalmente infecções hospitalares de pele e partes moles, né? O Staphylococcus aureus especificamente tem vários antígenos de parede. Proteína A vai atuar inibindo a ativação do complemento, os ácidos teicoicos, importante na aderência celular para aquela bactéria conseguir instalar a infecção naquele local, naquele tecido. Os ácidos lipoteicoicos, eles acabam agindo com o indutor de choque séptico, desencadeia a resposta inflamatória com a produção de interleucina 1 e TNF-alfa. A cápsula, o Staphylococcus tem uma cápsula polissacarídica, né, que também tem a ver com virulência, e a camada do peptidoglicano, o peptidoglicano, ele por si só ele pode ter uma ação similar a uma endotoxina dos gram-negativos, né? Quando, né, no produto de degradação dessas bactérias, o peptidoglicano pode atuar inclusive na resposta, né, desencadeando uma resposta inflamatória. Além disso, tem exotoxinas, toxinas liberadas aí pela bactéria. Tem a enterotoxina, que aí vai causar mais a diarreia. Toxina de síndrome de choque tóxico. A esfoliatina, que leva a síndrome de pele escaldada. As leucocidinas, alfa-toxina e a PV-leucocidina. Então, essas exotoxinas, dependendo da linhagem daquela bactéria, se tem o gene produtor de determinada toxina, vai levar a determinada síndrome clínica diferente. Isso aí é muito bem descrito na literatura para os Staphylococcus aureus. Então, o que eles causam? Causam infecções de pele, furúnculo, carbúnculo, celulite, mastite, infecções sistêmicas generalizadas, sepsis, endocardite, osteomielite, infecções relacionadas à cirurgia pós-operatória, né? Pneumonias, e esse termo metástases infecciosas, entre aspas, né? É importante entender que o Staphylococcus aureus é uma bactéria muito patogênica e às vezes ela causa uma infecção no local e ela cai na corrente sanguínea, causa uma sepse, levando a outras infecções secundárias, né? A própria bactéria migrando aí, disseminando via corrente sanguínea. A gente vê isso, por exemplo, osteomielite, endocardite, secundária a outras infecções. Algumas figuras, aqui foliculites e o carbúnculo, né, que nada mais é que como se fosse vários folículos, né, causando um abscesso aqui com vários pontos de drenagem. A osteomielite, né, que é uma infecção na vértebra, né, vertebral causada por Staphylococcus aureus, muitas vezes ela chega pela corrente sanguínea e instala ali naquele osso. Síndrome da pele escaldada, que é no recém-nascido, que nasce às vezes um parto prematuro, uma infecção no pré-natal aí, e leva, então, é um quadro grave, infeccioso. Entre os streptococcus, os streptococcus são cocos gram-positivos que não produzem catalase. E aí nós vamos classificá-la por tipo de hemólise. Isso é uma propriedade laboratorial. Então tem a alfa-hemólise, que às vezes o streptopneumoniae faz uma alfa-hemólise. E a beta-hemólise, né, os beta-hemolíticos. E aí tem vários que são diferenciados pelo carboidrato, né, C. E aí tem os grupos de Lancefield. E além do carboidrato C, tem a proteína M, especificamente considerando o Streptococcus pyogenes. Aquela cepa que produz proteína M pode desencadear especificamente febre reumática e glomerulonefrite aguda pós-infecciosa, né? Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa.
São fenômenos imunológicos, né, que dependem então da cepa que causou a infecção inicial daqueles pacientes. Então, esses grupos de Lancefield entre os beta-hemolíticos, o grupo A, principal disparado, né, Streptococcus pyogenes, que vai causar infecção de pele, do trato respiratório superior. E o grupo B, o Streptococcus agalacti, causando infecção da gestante e sepsis neonatal. Do grupo D, os enterococos, principalmente, que pode levar a sepses abdominais ou endocardites. Os Streptococcus bovis também aparecem em endocardites. E não classificados, né, entre os grupos, e aí o principal de todos é o Streptococcus pneumoniae, levando a pneumonia, meningite, e os Streptococcus do grupo viridans, que leva também a alguns tipos de endocardites. Os estreptococcos, eles produzem algumas enzimas que são responsáveis por desencadear resposta inflamatória, entre elas, né, hialuronidase, a streptokinase e a DNase. As toxinas e hemolisinas, a toxina eritrogênica, no caso aí a escarlatina, desencadeando a escarlatina, a exotoxina pirogênica A, streptolisinas O e S, que são hemolisinas. Então, são toxinas que o streptopiógenes produz que podem levar a alguns tipos específicos de apresentação clínica. Fotos de escarlatina, que é uma doença sistêmica, né, levando a um exantema e alterações, inclusive cometimento da língua e língua em framboesa. Né. A faringite bacteriana, muito comum, Streptococcus pyogenes. A erisipela, que pode ser Staphylo aureus e pode ser causada pelo Streptococcus pyogenes também. E os impetigos, muito comuns, impetigos por Streptococcus. Aqui uma ilustração de endocardite, são vegetações lá nas válvulas cardíacas causadas por alguns tipos de Streptococcus. O pneumococo, né, Streptococcus pneumoniae ou pneumococo, eles são cocos gram-positivos que são visualizados aos pares e cadeias curtas. Ele tem cápsula polissacarídica, ele causa pneumonia, causa infecção respiratória alta e causa sepsis e meningite, e num risco maior de infecção invasiva nos pacientes que não têm o baço, né, que o baço não funciona ou que retirou o baço por um trauma, alguma coisa assim. Entre os cocos gram-negativos, que tem mais importância são as Neisseria. Neisseria meningitidis, que é o meningococo, que leva, né, a meningite meningocócica. Esses produzem a cápsula polissacarídica, tem endotoxina, meningococcemia, tem 5 sorotipos principais, né, A, B, C, W135 e Y, que tem, né, vacina pentavalente, cobre esses 5 sorotipos. E a Neisseria gonorreia, que causa a gonorreia, que é a DST. Então aqui uma foto de um paciente com meningococcemia, que desencadeia algumas respostas inflamatórias, alguma alteração vascular disseminada no paciente que pode evoluir com sequelas. Aqui vocês podem ver, o mesmo paciente era um jovem, nesse caso ele teve alterações na circulação periférica, levando a necrose, né, das extremidades. Então aquela coisa, o paciente internou, que perdeu o braço e perna, tem a ver com essas toxinas que a bactéria libera, levando a um dano endotelial maior, pequenas obstruções nos vasos sanguíneos, levando a essas necroses. E o gonococos são diplococos gram-negativos, intracelulares na maioria das vezes, né, esses pequenos pontinhos que estão vendo aqui, levando a síndrome, né, de uretral, de corrimento uretral. Entre os bacilos gram-positivos, podemos citar alguns, no caso aí, os que formam esporos, e aí eles têm uma resistência muito maior no ambiente, que é entre os bacilos e os Clostridium. E os não esporulados, Corynebacteria e Listeria, que são os mais comuns. O anthrax, Bacillus anthracis, levando ao anthrax cutâneo e às vezes anthrax, né, visceral. Tétano, Clostridium tetani, né, um bacilo gram-positivo formador de esporo,
e que quando tem uma ferida, um ferimento, né, com condições de anaerobiose, esse esporo germina, multiplica, libera toxina, levando ao tétano, doenças, né, causa espasmos muito significativos. O Clostridium perfringens, que é responsável por causar a gangrena gasosa, né, que formam bolhas, né, esse paciente teve a infecção por esse Clostridium, né, também o bacilo gram-positivo, produtor de esporos, que às vezes germina em condições de anaerobiose e leva essa gangrena com formação de pequenas bolhas, né, mostrando que é um bacilo gram-positivo na lâmina. E a colite pseudomembranosa, que é um outro Clostridium, o Clostridium difficile, levando a quadros intestinais, uma colite grave em pacientes internados aqui, né? Essas pseudomembranas, essas placas que recobrem o intestino grosso, levando à disfunção, né, do cólon e levando a diarreias, às vezes graves, até fatais em alguns casos. A difteria, Corynebacterium difteria, não forma esporos, mas, né, são bacilos, parece um cotonete, um palito de fósforo, né, cocobacilos, que causam então a difteria, que hoje é uma doença rara em decorrência da vacina, né, mas ainda assim uma doença muito grave, por quê? Por liberar toxinas, né, a semelhança do tétano aí, mas causa uma síndrome clínica bem diferente. Entre os bacilos gram-negativos, também um grupo extremamente importante, pensando em infecções, né, comunitárias e hospitalares, tem aqueles relacionados ao trato digestivo, então as enterobactérias, aí, as Escherichia, Salmonella, Shigella, os Vibrio, Helicobacter, Klebsiella. E os não fermentadores, as bactérias, bacilos gram-negativos não fermentadores, e aí muito importante do ponto de vista de infecções hospitalares, a Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, responsável pelas infecções aí secundárias e terciárias em ambiente de terapia intensiva. E aquelas bactérias relacionadas aos tratos respiratório, e aí pensando mais em infecção respiratória alta, sinusite, otite, né? Hemófilos, Bordetella pertussis, coqueluche e Legionella. São bacilos gram-negativos. Só ilustrando a cólera aí, que causa uma diarreia intensa com desidratação e muito grave, uma diarreia muito grave. Os BGNs, os bacilos gram-negativos, né, eles produzem essa endotoxina, que na verdade é o lipopolissacarídeo lá da membrana celular. Ele age como endotoxina, então são os produtos de degradação celular liberados na corrente sanguínea, vão desencadear, vão atrair neutrófilos, macrófagos e vão desencadear uma resposta inflamatória naquele tecido. Além disso, os BGNs eles têm alguns antígenos específicos, O, que é o somático, H é o antígeno flagelar e K é capsular. Esses antígenos são, dependendo, né, da sua linhagem, eles vão levar a uma maior ou menor virulência e a infecção em determinado tecido ou receptor. Esses BGNs que são ditos coliformes fecais, que contaminam aí o ambiente e tal, são os bacilos gram-negativos entéricos. A Escherichia coli, ela tem o flagelo, ela tem a pile, né, os pequenos pelos lá na membrana, e produz enterotoxinas, algumas delas, né, algumas cepas. Então, um exemplo que eu estou dando aqui é essa Escherichia coli O157H7. Produtora de uma toxina, Shigatoxin, que levou a casos de síndrome hemolítica urêmica, que leva. E aí o exemplo é um surto que teve na Alemanha. Outro exemplo, né, diferente desse aqui. Um surto que teve na Alemanha em 2011, com quase 4 mil casos notificados de infecção por essa cepa O104H4, 782 casos com síndrome hemolítica urêmica e 46 óbitos. E foram fazer a investigação, foi um lote de broto de feijão contaminado numa fazenda lá da Alemanha. Então, alguns sorotipos O, do antígeno O, que tem predileção para infecção do trato urinário,
Além disso, né, tem essas adesinas específicas para receptores do trato urinário. Então a E. coli, ela causa, a grande maioria das infecções urinárias são causadas por Escherichia coli, né? Alguns dados até mais do que 90% mostrando infecções urinárias não complicadas comunitárias. Finalmente, algumas outras bactérias, as micobactérias, que não enquadram na classificação de Gram, mas tem uma propriedade importante, que são bacilos álcool ácido resistente. O que é isso? Eu coro, né, aquela lâmina, aquela bactéria, e na hora que eu jogo o álcool e o ácido, elas não descoram, né? Mais ou menos isso. Então elas permanecem coradas e eu consigo visualizar no microscópio. E aí nós temos a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra e Hanseníase e outras micobactérias atípicas, várias outras de interesse, inclusive médico, que causam mais infecções em pacientes imunossuprimidos. O que é importante aí do ponto de vista de infecção por micobactérias? Elas são bactérias de reprodução lenta que causam lesões granulomatosas com um infiltrado, né, inflamatório predominantemente mononuclear, com formação de células gigantes multinucleadas e necrose caseosa, aí, principalmente a tuberculose, mas as outras também. Então, do ponto de vista de anatomia patológica, né, às vezes ajuda muito na identificação, né, daquela doença, aquele paciente com um quadro crônico arrastado, se faz uma biópsia e vê um padrão, né, anatopatológico desse tipo, isso te ajuda a suspeitar mais de micobacteriose. As espiroquetas, e aí são bacilos flexíveis que também não se coram com Gram, nada disso, às vezes você tem colorações especiais ou microscopia eletrônica para visualizar. Bacilos são bacilos flexíveis em espiral, treponema, né, sífilis, causador de sífilis é o principal, mas borreliose, leptospirose também são espiroquetas. Aqui uma micrografia eletrônica, né, bem bonitinho, né, uma espiroqueta, aí no caso a treponema. Uma paciente que tinha uma sífilis secundária, então chamar a atenção, né, da epidemia de sífilis está bem mantida e não controlada no nosso meio. Né? A sífilis secundária causa lesões de pele, cheia de espiroquetas, essas lesões, e adenomegalias e às vezes outras manifestações. A clamídia e a rickettsia também são bactérias mais rudimentares, né, que não têm uma parede celular tão robusta, tão complexa, são intracelulares obrigatórios. E aí a clamídia trachomatis levando ao tracoma, né, ocular, a clamidófila pneumoniae, que é causadora de pneumonia, e a rickettsia que é causadora da febre maculosa. E os micoplasmas, finalmente, que são organismos muito pequenos, 0,3 micrômetros, não têm paredes celulares, e no caso o micoplasma pneumoniae, que é o mais importante, né, do ponto de vista de frequência, de interesse público, que causa pneumonia. Pneumonia atípica, entre aspas, tá, gente? Porque as pneumonias atípicas que a gente fala é que não é causado por pneumococo. E micoplasma e clamidófila e às vezes legionela são os principais e são, às vezes, com manifestações clínicas muito parecidas, com diferenças clínicas muito discretas, e aí é preciso lembrar dessas bactérias na hora de instituir o tratamento das pneumonias. Bom, esse é só, então, uma revisão geral, aí, uma apresentação geral das principais bactérias de importância médica. Obviamente, quem quiser tem que se aprofundar em cada uma delas, tem muita literatura a respeito. É isso que eu tinha para falar. Um abraço e até a próxima.